neste momento tão oportuno. Você já tem orado, tem buscado, tem entrado em campanhas, você tem entrado em vigílias e tem pedido as bênçãos de Deus e as coisas parecem que não estão funcionando. Deixa eu falar algo para você. Nós não podemos fazer a oração da sorte. Deus, ele não tem lá no céu uma caixa onde todos os pedidos chegam e lá ele vai mexer e fazer um sorteio para que aquele que ele tirar isso ele vai responder. Não é assim que funciona. Todas as orações precisam ser respondidas, mas as orações respondidas são aquelas que são pedidas segundo a Escritura Sagrada. Ora, o próprio Deus, ele afirma na sua palavra que o povo dele está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Pensa conosco. Você pediu, não recebeu resposta. Pediu de novo e não teve resposta. E muitos como você, talvez, desistiram. Bem, Deus não responde mesmo. Deus não existe. Deus não é real. Eu oro e Deus não responde. Mas por quê? O apóstolo Tiago diz que pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. Mas a Escritura Sagrada hoje, ela nos revela. Na verdade eu falo hoje porque eu estou aqui hoje, mas ela nos revela há 2000 anos um segredo. O que nós precisamos não é só ler as Escrituras, mas meditar nas Escrituras. A palavra, ela nos é muito transparente. Ela é fácil, mas quando nós queremos que esta palavra funcione no seu devido tempo. Pedir tem seu significado no dicionário, principalmente no dicionário eletrônico RAS da língua portuguesa. Qual é o significado? Vamos aprender sobre isso, né? Então ele tem vários significados. Ele tem o significado de solicitar, pedir mesmo, né? Convocar, convidar, exigir, determinar. São significados que é a palavra pedir, que é a mesma coisa que pedir. Na verdade, a palavra pedir, ela é multiforme, ela tem muitos significados, ela é uma arma muito forte, muito poderosa. Ela é uma arma que quando ela é bem verbalizada, então ela sai com poder tremendo. Por quê? Porque os céus e a terra foram feitas através da palavra de Deus. E pedir é uma palavra, na verdade é um verbo, mas ele se transforma em vários verbos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o verbo transitivo direto, ou bitransitivo e intransitivo. Nós vamos dar um exemplo, né, da palavra pedir, que ela se transforma em solicitar. Pedir significa solicitar, que é fazer pedidos. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo de 1 a 5, nós vamos encontrar aqui esse tipo de solicitação. Estamos na presença agora, Pedro e João, quando subiu juntos ao templo, à hora nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele vindo a Pedro e João, que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Veja só, eles pediram que Pedro e João lhe dessem uma esmola. Então nós temos aqui esse tipo de pedido, um pedido carinhoso, um pedido para a sua necessidade. Então esse é o verbo transitivo direto. Mas olha só o que ele ganhou com isso, porque a palavra pedir tem poder. Não importa a forma como ela é colocada. Mas nesse momento aqui, Pedro e João, né, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Porque quem pede quer receber. Então, a palavra pedir significa solicitar. Significa fazer pedidos. Mas nós vamos ver agora a outra forma como ela é usada. Veja só,
ela era um verbo transitivo direto. Veja só, o que significa isso? Significa demandar, requerer, necessitar de. É o significado da palavra pedir. Ela é o mesmo significado de demandar, de requerer. Ainda em Atos Apóstolos, capítulo 3, do verso 6 a 8, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Note só, aqui nós temos uma outra forma de pedir. Só que esse pedido aqui agora estava diretamente nas forças de Deus. Aquele mendigo pedira de Pedro. Pedro e João, naquele momento, uniram-se em unidade. E eles disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas olha só a palavra, ele não orou, eles iam entrar no templo ainda para orar. Era ainda aquela hora do dia, ainda era cedo do dia, né? Como nós lemos aqui no versículo anterior, em que se ele subiu a hora nona. A hora nona representa aqui as 3 horas da tarde. E eles 3 horas da tarde, daí orar a Deus lá dentro do templo. Uma outra forma de oração, essa que recarrega a bateria, essa que mantém a comunhão com Deus, essa que faz a confissão de pecados. Esse tipo de oração, Pedro e João iam lá para dentro. Eles iam lá fazer seu relatório com Deus. Mas ele encontrou com alguém fazendo um pedido também especial. Alguém que queria alguma coisa deles. Alguém que queria solicitar deles algo, como ouro, prata. E eles não tinham esse dinheiro em mão, né? Mas eles então entraram com o terceiro modo da oração pedir. Então ele está com uma oração de demandar, de requerer. Requerer o quê? Deus havia dado poder ao homem, porque Deus dá poder àqueles que o servem. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo que está no homem. Jesus disse: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Ainda disse mais ainda: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu, eles tinham poder. Alguém disse que Pedro não tinha poder, que o homem não tem poder, que tem poder dele. Mas Deus está falando que o homem tem poder. Quem quiser desmentir a Bíblia, que desminta. Mas a Bíblia diz que o homem tem poder. Tem poder para quê? De abrir o acesso aos poderes divinos de Deus, para que esse opere no meio da humanidade. Então Pedro disse: não tem um ouro. Porque ele disse não tem? Não era 2, não era Pedro e João, porque ele fala no singular não tem. Ele podia dizer não temos. Mas acontece que Pedro, nessa oração, ele entra em concordância com João. Não se torna mais 2. Os 2 se tornaram um só. Eles concordando para a cura daquele homem que ali estava. Veja só. Nós vemos, conforme nós lemos, que ali havia um homem trazido, um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Agora, nós vemos agora Pedro dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Agora no singular ele diz: não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. O que ele tinha? A saúde. Ele tinha um poder, ele tinha a palavra de vida, que gera vida, que é espírito e é vida, que gera saúde. E agora ele disse: em nome de Jesus Cristo, porque o acesso é pelo nome. Um Nazareno, levanta-te e anda. Ele deu uma ordem, um decreto. Isso é uma oração aqui também. A oração é: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é uma oração de demandar, requerer. Talvez você está sendo atacado por espírito demoníaco. Talvez você esteja com uma enfermidade e você está orando: Deus me cura, Deus me cura. Não, o que é para você fazer, você tem que fazer. E o que você tem que fazer? Botar a mão sobre você, ou chamar um presbítero, ou um pastor, ou alguém da igreja e mandar dar a ordem para aquela enfermidade ir embora também. Mas você só confia no remédio. O remédio é de Deus, Deus colocou para você, mas há momento em que o remédio não soluciona o problema, porque muitas vezes o problema é espiritual, é demoníaco.
E antes do remédio, a ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, espírito de enfermidade ou obra de enfermidade, sai dessa pessoa. É assim, é um tipo de oração, a oração de demandar, de requerer, de exigir que vá embora. Nós vamos estar para esse outro tópico. Então aquele homem, naquele exato momento, que quando Pedro ordenou, quando Pedro demandou, quando ele requis que aquela enfermidade saísse, que aquele homem que era coxo desde o ventre da mãe ficasse bom, naquele exato momento o corpo daquele homem recebeu a ordem. E pela ordem e pelo poder do nome de Jesus, né, pela essa oração poderosa, aquele homem ficou em pé. Então pedir significa demandar, requerer. Requeira, é o momento de você requerer. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali ele entregou a sua vida para nós. Ele então conquistou esse benefício. Esse benefício que não tinha na antiga aliança, mas que tem na nova aliança. Isso é para você, meu amigo, meu amado ouvinte, que está do outro lado daí, né, do rádio, desse programa. Você que é um internauta, que está coligado através da internet. Você que serve a Deus tem esse poder. E você que não serve, se rende a Deus. Porque quando você se render a Deus, esse poder será dado a você também. Mas temos um outro tipo de pedir. Como te falamos, a palavra pedir, ela é multiforme. Por que multiforme? Que ela tem várias faces, vários lados. Todos os lados é uma arma. E o outro lado, o terceiro lado, é o suplicar, implorar. A palavra pedir significa se suplicar ou implorar. Como isso acontece? Nós vamos ver em Lucas 18, verso 35 a 38. Veja só comigo, preste bem atenção. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, um cego. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos agora esse homem clamando, pedindo por misericórdia. Então ele estava suplicando, ele estava implorando. É o tipo de oração de alguns, né? Talvez você precisa clamar, talvez você precisa suplicar, precisa implorar. Muito bem. Isso também funciona, porque a palavra pedir é exatamente isso aí, implorar, suplicar. Mas olha só a resposta de uma oração em que ela está no bitransitivo, a palavra pedir. O verbo se torna bitransitivo, que é exigir, estipular. Vai exigir como? De Deus, não. Exigir que Satanás, a doença, solte a pessoa. Mas esse é o próprio Jesus que opera. Veja só, Lucas 18, 40 a 43, ainda continuando. Então Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxessem. Quem? O cego. E chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque o cego estava orando e pedindo, implorando, suplicando: tem misericórdia de mim. Aquilo mexeu com Jesus. Mexe, porque toda oração mexe. Mas você precisa definir o que você quer. Não é para dizer só misericórdia de mim, tem piedade de mim. Não. Então, olha só. Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Disse: Senhor, que eu veja. Ele não podia ver, era cego. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Por que a tua fé? Porque o cego, apesar de ser cego, ele ouviu falar de Jesus e abriu-se os olhos da fé. Antes que ele visse com os olhos físicos, ele viu com os olhos da fé. E então aquilo que ele viu com os olhos da fé salvou ele. E já disse: a tua fé te salvou. Porque a fé vê, a fé tem olho. A tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, louvava e louvava a Deus. Agora veja só, quero que você entenda. Exigir, estipular, foi que Jesus usou aqui. Que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Então Jesus decretou, ele exigiu ver. Porque quando ele declarou a palavra ver, ele estava ao mesmo tempo
fazendo com aquele corpo, naquele momento, ele estipulou que aquele corpo ficasse bom, que aquela visão ficasse boa, que aquele homem pudesse ver, enxergar, olhar perfeitamente. Disse: veja, disse eu, a tua fé te salvou. Vê, a palavra única dele que ele falou, vê. A palavra aqui está, aqui, veja só, no bitransitivo, está no estipular. Ele estipulou, ele determinou, exigiu ver. Então isso faz a diferença. Note só que poder tem a palavra de Deus, a palavra pedir. A palavra pedir tem esse segredo, ela é multiforme. Se você descobrir como você tem que pedir, que forma você tem que pedir, se é exigir, se é estipular, se é demandar, se é solicitar, se é convidar, se é requerer, se você colocar uma seleção dessa na sua oração, com certeza você terá a resposta de Deus. Mas vamos ver mais aqui. Nós temos também a palavra pedir num verbo transitivo direto e bitransitivo, que é exigir e demandar. Os dois estão aqui juntos de novo. Exigir e demandar. Aonde nós vamos encontrar? Em Atos 16 a 18. Aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo... Essa pessoa que está falando a nós é o Dr. Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem que falava? A adivinha, a jovem possessa. Ela de alguma forma queria anunciar Paulo. Ela queria adivinhar para poder ganhar favor do povo. Mas aquilo incomodava o apóstolo. E isto ela fez por muitos dias. Aonde o apóstolo estava, aquele demônio naquela mulher estava lá. E o apóstolo Paulo havia identificado aquele demônio, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem um espírito de discernimento. E sabe o que acontece? Olha só, mas Paulo, no verso 18, Atos 16, 18, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, não à mulher, ao espírito que estava nela, porque os espíritos se assoeriam das pessoas. E ele disse uma palavra, ele exigiu, ele demandou: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. Então isso é pedir. Isso é orar pedindo. Paulo demandou. Paulo exigiu. E aquele demônio, olha aí, aqui aconteceu, vê só, que aquele demônio foi embora. Mas temos um outro tipo de pedido, né? De pedir, que é o verbo transitivo direto, que é exigir com urgência, clamar por, exigir. Eu tenho 3 vezes falado sobre exigir. Nós temos o poder de exigir, não de Deus, mas que os demônios soltem as nossas finanças, que o espírito da morte solte a pessoa que ele está matando ali, que o espírito das drogas solte aquela pessoa. Exigir, eu exijo que tu solte. Se você aprender a usar a palavra como Deus nos ensina na Escritura Sagrada, tua história muda. Nós vamos parar de estar orando: Deus, olha, meu filho está drogado, faz alguma coisa. Não mande em Deus, use o poder que Deus te deu. Disse Jesus: eu vos dou poder. Então use o poder que Jesus te deu. Atos 9, 32 a 35 diz assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Veja só, ele estava numa cama há 8 anos, esse homem chamado Enéas. Mas passou Pedro agora aqui, não era Paulo, é Pedro. Pedro passaram ali, paralítico aquele homem estava. Verso 34, e disse-lhe Pedro: Enéas, veja só, Jesus Cristo te dá saúde, veja só, levanta-te e faze a tua cama. Isso é uma oração. Isso aqui é uma oração que exige com urgência. É clamar, é dar uma ordem. Aqui está determinando, através da palavra exigir, que é mesmo que pedir. Pedir é igual a exigir aqui. Olhe no dicionário Aurélio, no Roas, olhe em qualquer outro dicionário eletrônico, para você encontrar o verdadeiro significado da palavra pedir. Na Bíblia Sagrada ela tem um segredo. O Deus que é o Deus das palavras, ele colocou de propósito, mas cabe a você usar a arma necessária. Por exemplo, se eu tenho
né? Vamos dizer, aquele canivete escocês, né? Então ele tem um alicate, aquele canivete tem uma faca, aquele canivete tem um garfo, aquele canivete tem um alicate. Então, na hora que eu vou tratar um peixe, eu não vou usar o alicate, eu vou usar a faca que está no canivete. Mas ali todos estão no canivete. Ali está a faca, está o garfo, ali está o serrote, ali está o alicate, tudo está naquele canivete ali. Mas quando eu vou tratar o peixe, eu vou usar a faca, né? Quando eu vou cortar um fio, eu não vou usar a faca, eu vou cortar o alicate. Da mesma forma em nossa vida, há momento que você vai cortar o fio. Que fio é esse? O fio que liga Satanás com aquela pessoa. Vai usar o alicate de Deus. Vai ter um momento que você vai operar aquela pessoa, vai usar a faca, que é o bisturi, que é pedir. Então aqui, pedir é da mesma forma. Ele tem múltipla direção. Exigir com urgência, que é clamar. Mas olha só, ele chega naquele lugar e diz àquele homem que havia 8 anos que estava paralítico, que jazia naquela cama, e disse ele, Enéas. Ele falou para o nome, ele direcionou a palavra para aquele homem. Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. Veja só, ele mandou aquele homem levantar, mas não mandou as pessoas ter pena dele para fazer a cama dele. Vai e faz a tua cama, arruma as coisas, não deixa sujo, não deixa bagunçado. Vai lá, começa uma vida agora, uma vida abençoada. Quem sabe antes a vida dele era bagunçada, era tudo jogado para um lado para outro, não tinha uma ordem, mas diz, levanta, faz a tua cama. E diz a Bíblia que logo se levantou e viram todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, olha esse pedido. Nós temos ainda o 7º verbo, pedir, que é o transitivo indireto, que é fazer solicitação, solicitar, interceder, intervir. Está em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 9, verso 36 a 40. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela morreu. Essa Dorca, ela era uma costureira. Ela trabalhava com costuras. Ela fazia um trabalho de arte. Mas olha só, e aconteceu naquele dia que, enfermando ela ficou enferma e morreu. E tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando que ele não demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegaram, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas, olha aí, rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera. Dorca fizera as túnicas e as vestes. Mostraram, ela fizeram, parece que essa Dorca era aquela mulher de coração bom, generoso. Ela fazia uma roupa e dava para uma amiga, né? Ou vendia para um preço barato. O certo que ela era uma mulher amiga de todo mundo, porque as pessoas estavam chorando a morte dela, e essas pessoas levaram, olha o que ela fez para mim, olha o que ela me deu. Mas aí então comoveram o coração de Pedro com isso. E quando chegaram, levaram o quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorca fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair todas, olha aí, pôs-se de joelho e orou. Olha essa oração de Pedro aqui, né? Ele orou. O que é orar? Ele disse, Pai, me dá poder. Pai, confio na tua palavra. Pai, tu é comigo. É isso, Pai. Então aqui, mas depois de ele orar, olha o que aconteceu. Voltando-se para o corpo, ele disse, né, diretamente ao corpo, diretamente a Tabita. Então ele intercedeu, ele interviu por esta pessoa. Ele deu a ordem, ele determinou, né? O povo solicitaram, o povo vieram interceder por ela. Era uma espécie de pedido, né? Mas Pedro agora levantou um outro tipo de pedir, né? De demandar, de determinar, de ordenar. Então Pedro disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Note bem só que esta mulher tinha morrido. Ela agora ressuscitara pela ordem do homem de Deus. Então, gente, eu não sei o que se passa contigo, mas o próprio Deus ele nos ensina a orar. Ele disse pedir, que significa prescrever com precisão, determinar, estabelecer, impor. Em Gênesis 1, 3 a 10, disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso é uma oração.
Nós vimos também, e disse Deus, no verso 6, 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, vírgula, e haja separação entre águas e água. E fez Deus a expansão e faz separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E isso foi uma ordem de Deus. E disse Deus. E Deus estava dizendo. E Deus estava falando. Isso é pedir também. Isso é determinar também. Porque Deus estabeleceu leis no universo. Portanto, a você, amada amiga, amado ouvinte, que está escuta aqui da nossa mensagem. Estamos terminando aqui agora. Você está muito calada. Você está apenas chorando. Então é o momento de você agir. Que as tuas palavras, elas têm que ser determinadas em cima dos demônios para saltar, para exigir que eles vão embora. Que a tua porta do emprego seja desentulhada. Que a tua vida seja abençoada. Pegue a tua mão, abençoe seu próprio corpo, abençoe sua vida, abençoe seu filho. Use as palavras para orar, para determinar, para estabelecer, para exigir, para convidar, para convocar. É a palavra de Deus trazendo para você hoje o segredo da palavra pedir. Receba. Se você quer maiores informações, entre em contato com o pastor Reginaldo através do Facebook Reginaldo Reis ou pelo telefone 93516437. Mas nós vamos entrar com a oração da fé agora, feita pelo John agora, a oração que vai demandar, que vai exigir que os demônios te soltem, que a miséria vá embora, que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Aí, John, é com você agora o poder da oração.